sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do Pacesetters Podcast. Hoje vamos para o episódio 53, se não me engano. Já estamos aqui a virar a página rumo ao 100. Luís, como é que sentes depois É, deste ano e meio? como estava a dizer agora aqui ainda off, um bocado durito depois da porrada que levei ontem no treino. Ah, tanto que hoje fui rolar, Olha, se parecia um fosse treinado caracol. aqui pelo Manuel. Sim, sim, não. E hoje parecia um caracol, mas pronto, lá está, é isso. Correr lento para correr rápido e correr rápido para depois ter que correr lento no dia a seguir. Acho que Fora o Manuel isso, nos vai dar aqui uns insights sobre isso, provavelmente. Vamos Também. ver. fora isso, tudo impecável e por aí, Vitor. Olha, a evoluir um bocadinho, passo a passo, pá, pronto. Foi que, olha, também em off estávamos aqui, eu e o Luís, a comentar, isto das pubalgias, há sempre regressões, bons momentos, mais regressões, é um processo longo, mas por agora o momento até está a ser bom, portanto não vamos agoirar e, mais uma vez, passo a passo, correr lento, para um dia voltar a correr rápido. Acho que é isso. Sem grandes exageros. Malta, hoje damos as boas-vindas ao Manuel Nicolau. O Manuel é um treinador de excelência, conhecido já aqui pelas bandas do atletismo em Portugal. Eu vou deixá-lo introduzir-se a si próprio, mas só para terem noção, ele é treinador de 3 atletas que já foram nossos convidados: Hugo Figueiredo, Miguel Moreira e Alexandre Figueiredo. E já agora temos aqui nas notas Duarte Gomes. Manuel, se quiseres, entretanto, passar o contacto do Duarte para conseguirmos convencer a ser nosso convidado. Não, estou a brincar. Mas pronto, obviamente o Duarte também era um excelente convidado aqui para o podcast. Bem-vindo, Manuel. Acho que podemos começar um bocadinho pela tua introdução. O que é que te levou a ser treinador? Mas se tiveste aqui algum passado também de desporto, de atleta, o que é que te levou a este ramo? Então, olha, antes de mais agradecer aqui o convite. Como é lógico, já conheço o vosso podcast, derivado aos meus atletas que já cá vieram. Não vou mentir, não, já ouvi outros episódios para além dos dele, mas claro que os deles ouvi sempre com mais atenção. Também ouvi o do Samuel Barata, lembro-me de ouvir o do Miguel Borges. Portanto, alguns, não sou se calhar ouvinte assíduo, mas pontualmente ouço o vosso podcast. Então, olha, e passando aqui o repto, se calhar muitas pessoas já sabem, no caso do Duarte, posso-vos passar o contacto, mas ele já não, mas eu neste momento já não treino o Duarte, ou seja, ele já não treina connosco. Mas posso-vos passar o contacto sem problema nenhum para tentarem o convidar. Mas pronto, olha, voltando aí àquela pergunta inicial. É verdade, eu tive um passado enquanto atleta muito fraquinho, comparativamente aos atletas que eu treino atualmente, mas eu fiz atletismo enquanto jovem, tive 2, 3 anos enquanto atleta, fazia também meio fundo, portanto andava sempre ali nas provas de 800, 1500, mas mais os 800 metros. Mas infelizmente naquela altura tive algumas lesões, houve ali um ano muito crítico com lesões desde o início, algumas por sobrecarga. Depois lembro-me nesse ano de já estar a curar uma lesão que tive no tendão daqueles, ter ido a uma festa de anos a jogar a bola, fiz um entorse gigante, quase partiu o pé. Portanto foram mais umas semanas, acho que ainda tive aí um mês e tal, com o pé super inchado, sem conseguir correr. E acabou por ser uma transição natural entre deixar de ser atleta e querer ser treinador. Enquanto atleta sempre adorei o treino, passava horas a analisar o plano de treino que o meu treinador me mandava, a pensar sobre aquilo, a tentar perceber o porquê que era neste dia uma coisa, porque é que no outro dia fazia outra. Isto coincidiu com eu estar no secundário,
naturalmente temos de escolher uma área para seguir para o ensino superior, e desde muito cedo, lembro-me de calhar desde o meu 9º ano, querer ir para desporto, querer seguir o desporto enquanto área profissional, e acabou por ser uma coisa sempre muito natural, em que ser atleta deixou de me interessar tanto como ser treinador, e desde os meus 18 anos que me treino a mim próprio. Portanto, 17, 16, 18 anos que estou dentro dessa área. Comecei a dar treinos aos 18 anos, portanto, no primeiro ano que entrei na faculdade, malta aqui da minha zona, que soube, que eu já conhecia, quiseram começar a treinar comigo, mesmo sabendo que eu não tinha experiência nenhuma. Era género, olha, pá, vais-nos orientando, aquilo que fores aprendendo, vais aplicando connosco, que somos os teus ratinhos de laboratório. O primeiro atleta que eu treino, ainda hoje o treino, portanto vai fazer quase 10 anos que o treino. Olho, comento, sou padrinho do filho dele, só para verem a ligação que se criou. É dos meus melhores amigos, apesar de ser muito mais velho que eu. E foi assim, as coisas foram surgindo naturalmente. É uma paixão muito grande mesmo, é um vício, trabalho imenso, não por obrigação, mas porque que é mesmo aquilo que gosto de fazer. Às vezes até demais, a minha namorada ralha imenso comigo, que às vezes tipo, são 11h30 da noite, eu estou no computador a fazer coisa e se calhar, Manel, vamos dormir, não é? Já chega por hoje. Começaste às 6h30 da manhã, são 11h30 e ainda me paraste. Portanto, se calhar convém abrandar um bocadinho. Mas pronto, e depois acabei por ir para a FMH, a tirar Ciências do Desporto, onde fiz licenciatura, mestrado, e agora estou a fazer doutoramento, mas se calhar vamos falar disso aí mais um bocadinho à frente. Mas pronto, o percurso foi esse e foi isso que me trouxe a esta área. E já agora, pegando nisto que acabaste de dizer, pronto, tu tens bases científicas, não é, muito recentes e atualizadas. Achas que isto acaba por ser um bocado aqui desconhecimento meu, acaba por haver e quais são muitas diferenças entre quase aquela velha escola de treinadores e agora, o que é que tu identificas? Obviamente, se calhar cada uma tem os seus benefícios, não é? Mas o que é que dirias que são aqui as principais diferenças entre um plano de treino, se calhar de há 20 ou 30 anos, ou mesmo de há 10, e agora o que se faz e o que tu tentas prescrever aos teus atletas? Obviamente que, e depois também queremos falar disso, tu trabalhas aqui com muitas modalidades diferentes, por isso cada uma tem as suas nuances, mas assim, em palavras gerais, o que é que dirias que poderão ser aqui as principais diferenças entre a velha escola, digamos assim, e o que se faz de bom hoje em dia? Fácil para Também se faz muito de mal. Estava uma tarde, dava o resto do dia a falarmos sobre isso. E olha que eu tenho facilidade em passar o resto do dia a falar sobre isso. Então, olha, eu diria que a principal coisa é a individualização. Eu na altura eu treinava na escola, portanto eu comecei a fazer atletismo, jogava basquete antes do atletismo, mas sempre participei nos corta-matos, no mega salto, mega quilómetro, mega sprint, ia sempre aos regionais, portanto da escola conseguia ter sempre bons resultados. E nessa altura tivemos a sorte de ter um professor que estava no atletismo e foi ele que me trouxe para o atletismo e eu adorei a modalidade. Tal como eu, haviam muitos outros miúdos que começaram a praticar a modalidade. Na altura, pronto, esse professor era o professor José Santos, foi treinador de vários atletas, mas assim, se calhar, daqueles que eu tenho informação, o que mais relevo teve foi o Sérgio Silva, que foi campeão do mundo do duatlo e também teve no atletismo, mas ele era o treinador dele. Nós tínhamos um grupo e o treino era todo para o grupo. Quem conseguisse ir mais rápido, ia mais rápido. Quem não conseguisse, ficava para trás. Nas 10 séries de 200 que tínhamos para fazer, pronto, era o máximo que desse sempre em todas as sessões. Quando íamos rolar, tínhamos 40 minutos para fazer, bastava irmos com um grupo maior e alguém decidir acelerar um bocadinho, pronto, acabávamos por sair sempre muito, muito rápido. Rolávamos muitas vezes 3,50, 3,45. No dia a seguir tínhamos séries de 200, 27, 28. Depois no dia a seguir rolávamos outra vez 3,40, 3,45. Era sempre muita intensidade porque era o que o corpo desse. O plano não restringia, não individualizava de forma tão detalhada como se calhar hoje em dia possa acontecer. Acredito que não por desconhecimento dos treinadores, mas muitas vezes também por falta de meios. Nós não usávamos um relógio, não usávamos banda de frequência cardíaca, não medíamos lactato, não fazíamos nada do que se calhar
muitos fazem hoje, desde até de muitos jovens, e portanto era o que se fazia. Um, Acho que é o principal fator diferente. Claro que ainda hoje pode haver treinadores que utilizem muito essa abordagem ou não tenham tanta atenção a isso e que pode perfeitamente funcionar. Se calhar muitos deles têm resultados muito melhores que os meus atletas possam ter. Não sou nada defensor de a maneira que eu faço é aquela que está certa e tudo o que os outros fazem é tudo errado, ninguém percebe nada disso. Não, são só diferentes caminhos de lá chegar e que têm que ser vistos de maneira diferente. Mas ambos têm coisas boas e más, como é lógico. E acredito até que uma certa tipologia de treino pode funcionar perfeitamente para um atleta e a mesma tipologia para outro, por alguma razão, Sem dúvida. não funcionar para Sem outro. dúvida. Eu lembro-me que no meu grupo nós competíamos todos em distâncias muito semelhantes, mas desde os 800 até aos 3000. Eu lembro-me de um colega meu que tinha muito mais resistência que eu. Eu era muito mais rápido, tinha muito mais facilidade em séries curtas e em trabalho intervalado. E nós tínhamos o mesmo treino e tínhamos que cumprir os mesmos ritmos. Claro que eu, quando íamos rolar ou fazer um fartlek, ele dava-me grandes bigodes, eu passava super mal. Em séries curtas, tipo 200, 300 metros, era eu quem ficava por cima. Mas se calhar poderia haver, olhando eu hoje como treinador, se calhar poderia haver ali pequenos ajustes. Se calhar ele não precisava de ritmos tão fortes nas séries curtas porque ele não consegue fazê-los. E se calhar eu não precisava de treinos tão longos ou tanto tempo em intensidades moderadas, mas ainda assim altas, porque também tinha muita dificuldade em realizá-los. É um bocadinho por aí. E na verdade isso tudo hoje tem influência sobre aquilo que eu faço. Ou seja, apesar de ter um grande passado do ponto de vista científico, já desde 2016 que estou na faculdade, e isso ser um grande core daquilo que é a minha intervenção prática, a minha experiência enquanto atleta acaba, por muito pouco que seja, tento aplicar coisas boas que aprendi nessa altura e maneiras interessantes que ainda hoje considero super benéficas. Outras coisas que hoje considero, se calhar possam não fazer tanto sentido, também acaba por ter um papel importante para não as replicar ou tentar melhorá-las ou ajustá-las o melhor possível. Sim, sem dúvida. E Já diz, agora, diz. Luís, pegando exatamente por aquilo que tu já disseste e fazendo já essa ponte, qual é que é para ti aqui os maiores desafios e já que até cada atleta, só ficando aqui na corrida, na corrida já temos que adaptar as diferentes, se calhar, nuances e diferentes filosofias de treino a cada atleta. Como é que tu geres ainda isso para cada modalidade? E já agora, quais são as modalidades que tu também treinas? Olha, vou responder primeiro, vou começar pelo fim, pelas várias modalidades. Felizmente, e sou um sortudo por isso, ligar. Felizmente sou um sortudo por isso, já trabalhei com muitas modalidades, desde esportes individuais. Trabalhei 2 anos no futebol, numa academia de futebol, enquanto preparador físico, portanto, nada a ver com a corrida, ou com o triatlo, ou com o ciclismo. Também acompanho malta de esportes motorizados, portanto, pilotos de carros, que é outro todo um mundo. Claro. Isso para mim é super interessante porque consigo levar coisas de cada uma das modalidades e aplicar em outras. Por exemplo, há coisas do futebol que eu hoje em dia aplico no treino de atletismo, coisas de esportes motorizados que levei para lá que me fizeram sentido porque tinha aprendido no triatlo ou no ciclismo. Portanto, todas essas coisas. Aí, uma coisa que é transversal a todas é a fisiologia. O corpo humano em esforço é sempre igual. Ele não sabe se está a correr, se está a nadar, se está a pedalar, se está a conduzir um automóvel. Só sabe o stress que está a ser ao nível de stress que está a ser exposto. E a resposta fisiológica é transversal em todos. Portanto, acaba por ser essa a base. Claro que há particularidades que têm que existir. Fazendo assim uma muito rápida e fácil de perceber, é muito mais fácil ter sessões muito longas no ciclismo do que na corrida, pela questão de não haver impactos. Se calhar trabalho de intensidades um pouco mais altas, eu consigo acumular muito mais volume seguido a pedalar do que a correr. Então na corrida, para ter a mesma dose de exercício, se calhar tenho que dividir. Se calhar não posso ter tanto tempo em esforço. Por exemplo, é comum no ciclismo ou no triatlo
termos trabalhos tipo de linear, de repetições de 15, 20 minutos. Na corrida é muito raro isso acontecer, termos repetições tão longas, porque acaba por haver uma fadiga mecânica associada e um impacto muscular que temos que ter em consideração. No caso do futebol, eu também tinha que treinar resistência com as equipas que acompanhei. Não fazíamos trabalho contínuo. Isto no futebol não existe, mas tínhamos de treinar resistência na mesma. Fisiologicamente, procurávamos ter estímulos semelhantes, mas com particularidades um bocadinho diferentes. E é um pouco por aí. Os métodos de treino são transversais. Eu, felizmente, na faculdade agora dou algumas aulas a alunos de licenciatura e mestrado, e uma das disciplinas que dou é Teoria e Metodologia do Treino e Periodização e Carga de Treino, outras coisas, e tenho que abordar esses fundamentos mais teóricos, e nós não estamos ali a dissecar se isto é para ciclismo, se é para triatlo, se é para atletismo, se é para futebol. São maneiras de treinar qualidades físicas. Independentemente da modalidade, as bases são as mesmas. Claro que depois aí está a parte mais de arte ou de sensibilidade para aquela modalidade, saber adaptar à realidade e àquele contexto. E mesmo dentro do atletismo há contextos diferentes. Se calhar para um jovem faz sentido ser de uma forma, se calhar para um atleta de 10 mil metros faz sentido ser de outra. Para um atleta de trail, com certeza fará sentido ser de outra maneira. No trail, então, a coisa muda muito de figura. Apesar de estarem a correr, não tem nada a ver. Os fatores determinantes são outros e, portanto, temos que ter atenção a outras coisas. Não sei se respondi à vossa pergunta. Sim, não. Sim, Queria claro, agora perfeitamente. até adicionar, tu falaste em modalidades totalmente diferentes, mas mesmo dentro do atletismo, como é por exemplo, o que faz triatlo, treinas pessoal de estrada, pessoal de pista, o treino creio que é bastante diferente, e o Hugo, por exemplo, já nos disse diversas vezes que o treino de corrida que faz acaba por ser quase maioritariamente de intensidade, porque o volume acaba por fazer na bicicleta, coisas desse género, mas ainda assim acredito que dê para fazer ali algumas sinergias entre as diversas modalidades, e que até por vezes consigam treinar juntos, independentemente do objetivo totalmente diferente Sem dúvida. que tenham. Olha, hoje vai acontecer precisamente isso. Tem uma sessão de pista, o grupo de atletismo também tem. Pronto, eu conjuguei. Felizmente o Hugo, dentro dos triatletas, tem um nível de corrida muito bom. Sim, corre muito. Então consegue encaixar, digamos assim, nos treinos com o grupo. Mas é tentar conjugar. Eu também, para além do Hugo, treino o João Dias, que também é um triatleta que está a se iniciar agora na longa distância. Apesar de não ser tão forte na corrida, felizmente tem evoluído, e em muitas sessões acaba por conseguir também entrar com a malta do atletismo. Mas também por uma razão, e este ponto eu queria realçar aqui, que é, dentro do grupo, eles não treinam todos juntos. Eles treinam em grupo. Mas principalmente no trabalho de pista, há subgrupos. E então também acaba por ser mais fácil, consoante o atleta e o momento da época em que está. Se calhar, provavelmente daqui a alguns meses, o Hugo já não vai conseguir entrar com o Miguel Moreira, porque o Miguel Moreira está a começar a época agora e o Hugo não. Sim, ou potencialmente até podem, mesmo sendo trabalho de intensidade, estarem a fazer distâncias diferentes Sim, em e o fases de atleta época que não seja tão diferentes. rápido faz uma distância mais Exatamente. curta, qualquer coisa do género, não é? Sim, a partir do momento em que começamos também a entrar em período competitivo na pista, os treinos acabam por ser um bocadinho diferentes e a malta começa a calçar bicos e tudo mais, e não faz sentido para um triatleta já entrar nesse tipo de estímulos. Pronto, não dá para conjugar, mas sempre que for possível, garantindo que a sessão ainda assim fica dentro daquilo que era o planeado. Não é só juntar porque sim, olha, já estamos a treinar outra coisa. E faz as séries 10 segundos mais rápido do que era suposto. Ou em vez de fazeres 10, fazes 8. Não. Nunca abordo o treino dessa maneira. Se tiver que fazer sozinho, faz sozinho. Não há problema nenhum. Okay. E depois é mesmo aquela questão, eu sei que aqui já estamos a falar de níveis completamente diferentes, mas a nível mental, mesmo eu e o Luís que treinamos sozinhos, embora eu noutra vida já tenha treinado muitas vezes em grupo em pista, e exatamente nos moldes que tu estás a explicar, havia vários grupos, vários paces, várias distâncias a acontecer ao mesmo tempo, mas
mesmo quando estamos sozinhos numa pista, como eu e o Luís costumamos ir para o Jamor, eu já não vou lá há muito tempo, mas pronto. O facto de estar outras pessoas ali a treinar mentalmente é muito estimulante, e tu conseguires conjugar os teus atletas todos numa só sessão, para eles mentalmente é logo outro estímulo. Sim, por exemplo, na sessão de hoje, até posso dizer o que é que vai ser. Vão ser 10 repetições de 1000 metros, com 1 minuto de pausa, intensidade linear. Vamos ter, sendo assim uma análise rápida, provavelmente vou ter que estar a controlar 4 grupos diferentes ao mesmo tempo. Que é 2 grupos de rapazes, depois há um grupo das raparigas, que em vez de fazerem 1000 metros fazem 800 metros. Aqui posso explicar o porquê, não é? Porque a ideia é ter 3 minutos de esforço, os rapazes andam ali à volta dos 3 minutos, portanto 1000 metros está certo. As raparigas, como andam um bocadinho mais devagar, para ter à volta dos 3 minutos, passam para 800. E pronto, às vezes é um bocado complicado com os cronómetros. Ficas cansado também no fim Sim, daquilo. mas às vezes as pessoas perguntam-me bem como é que 4 grupos, 4 cronómetros, como é que. Eu nem ligo muito ao cronómetro, porque a verdade é que hoje em dia eles sabem que ritmo é que têm que fazer. Têm os relógios deles. Claro. O que é que eu lhes vou estar a dar de informação extra para além daquela que eles também já têm? Eles sabem olhar para o relógio e ver o tempo. Sim. Se eles não quiserem ajustar a intensidade, não vou ser eu que vou estar de fora a gritar tem que ir. Não, eles sabem que têm que ir. Há uma razão para a qual têm que ir. Pontualmente, ao longo do treino, vou tirando aqui ou ali, só para perceber se está tudo ok, mas preocupo-me mais em olhar para a frequência cardíaca que cada um tem naquele momento, como é que está a técnica de corrida, como é que está a percepção de esforço deles visualmente, a respiração. Eu estou sempre junto à pista 1 e normalmente quando eles passam até vir costas, que é para ficar assim com o ouvido próximo e ouvir a respiração, porque isso para mim é muito mais importante do que estar a tirar tempos. E sim, eles conseguem fazer, não? Sim, isso Não é? hoje em dia Claro. já. E, olha, e por falar, era mesmo aqui uma coisa que eu queria falar e que acabaste de mencionar, que são, pronto, as métricas que utilizas ao longo dos treinos. Acabaste de falar aí na frequência cardíaca. Acredito que também em algumas séries-chave também façam a medição do lactato dos atletas. Que técnicas é que vão utilizando? E face quase do outro lado aqui tens todas estas métricas, mas o quão importante também acaba por ser o feedback do atleta, porque às vezes a frequência pode estar alta ou baixa demasiado, e o atleta está-se a sentir muito bem ou muito mal. Por isso o quão importante também acaba por ser o feedback, ou digamos aqui numa terminologia um bocadinho mais científica, a percepção de esforço que o atleta acaba por ter. É super importante. Basicamente nós usamos, ou eu uso 4 parâmetros que não são isolados uns dos outros, ou seja, eles trabalham em conjunto, todos estão relacionados. O determinante, e é esse que vai, se os outros vai ser imperial perante todos os outros, é exatamente a percepção de esforço do atleta. Ou seja, tudo o resto pode estar bem. Se ele me disser que está muito cansado e que sente que a sessão já não está a ter o objetivo que ele também sabe que é suposto ter, isso é o fator de chave para interrompermos a sessão ou para alterarmos. Depois usamos sempre frequência cardíaca, essa aí é determinante. No caso da pista, eu consigo ter todas as bandas conectadas ao meu iPadzinho, e enquanto eles estão a correr, consigo ver todos ao mesmo tempo. Depois tenho aquilo configurado com as cores, com as zonas de cada um, portanto é mais fácil para mim perceber. Consegues logo perceber se algum se está a esticar um bocado, não é preciso os ritmos. Sim, exatamente. A questão os próprios relógios, dá para fazer o broadcast heart rate. Eu tenho as coisas em inglês, porque eu não sei como é que seja em português. Pronto, sei que as Polar fazem isso também. As Polar fazem isso, portanto aquilo liga tudo ao iPad e aparecem todos assim no mostrador. Depois nas sessões mais intensas, nós, por norma, medimos sempre lactato, portanto, normalmente 3 vezes por semana, cada um deles, em todas as sessões mede. E a ventilação, apesar de não conseguirmos medir ventilação, portanto, frequência respiratória, apesar de ainda não conseguirmos medir, e dando aqui um insight sobre algumas tecnologias que podem surgir aí no futuro próximo, vamos conseguir medir ventilação, portanto há aí algumas bandas
de frequência cardíaca Acho que clássicas. já No vi ciclismo já se isso, usa, uma marca qualquer, sim. sim, chama-se Timeware, portanto, já consegue medir ventilação, que para mim é um parâmetro soberbo, é excelente conseguirmos medir isso, é mesmo muito bom. Portanto, atualmente a ventilação eles tem que ser por uma questão de percepção, eles perceberem se já estão a hiperventilar, se a ventilação está ainda assim controlada. E no fundo são essas quatro: frequência cardíaca, a ventilação, lactatos e a percepção de esforço. Cada sessão que eles têm para fazer, eles sabem cada um dos parâmetros onde é que a intensidade se deve encontrar. Por exemplo, no caso de percepção de esforço, normalmente usamos a escala de 1 a 10, eles sabem que, bem, para esta sessão eu devo estar a sentir que estou num 5-6. Se para aquele ritmo que eu lhes pedi, eles começam a sentir que, bem, isto se calhar já não é um 5-6, se calhar já é um 7 ou 8, então eles avisam-me: olha, isto hoje se calhar não dá para andar aqui, se calhar temos que baixar. A maioria das vezes isso acaba por ser coincidente também com a frequência cardíaca, aparece-me logo mais alta. Bate tudo certo, não é? Se picarmos a meio do treino já está mais alto do que era suposto, e então acabamos por reduzir. Ou seja, nós no início das sessões temos um ritmo alvo, que ok, vamos começar a correr estes ritmos, mas imediatamente se percebermos que não é por aí, ajustamos. Quer para menos, quer para mais. Às vezes, ok. Está muito fácil, felizmente, se estivermos a perceber que, bem, isto está mesmo muito, muito fácil, isto claramente dá para subir um bocadinho, então ajustamos para cima. Se tivermos que ir fazer para baixo, E também já não há agora, problema só nenhum. por curiosidade, o ajustar para cima, geralmente o que é mais fácil ou o que se faz mais? É aumentar a intensidade na repetição ou diminuir o descanso? Ou depende? Nós normalmente aumentamos a intensidade na repetição. Ok. Normalmente aumentamos ok. a intensidade. Mas isso aí eu deixo sempre muito ao critério deles. Às vezes o que acontece é, estamos no treino, aquilo temos determinado séries de 400 para 68, por exemplo. E eu começo a tirar 1, 2, 3 repetições e aquilo está nos 67, 66. Eu depois tenho que perguntar se são eles que se estão a esticar por descontrole ou se aquilo está mesmo fácil e é mesmo 67, 66 que eles sentem que têm que andar. Para aquela percepção de esforço. E se eles sentirem, olha, isto, confia que vai dar certo. Ok, vamos embora. Se vocês dizem, então vamos a isso. No fim, depois eu vou-vos confirmar. Pode não estar. Pode não estar. Mas eles também já têm muitos anos de experiência, são muitas sessões, são muitas horas a correr, eles têm muita sensibilidade nisso e eu confio muito neles nisso. Olha, o caso do André, que eu sei que também já esteve aqui, na terça-feira, tínhamos um determinado número de repetições e ele, 5 repetições antes, disse-me: olha, não vale a pena fazer mais 5, isto está a começar a pesar, não vamos estragar o que já está bem. Ok, se sentes isso, fica por aqui, não há problema nenhum. E se calhar até logo aquela pergunta inicial que eu fiz de velha escola com a metodologia de agora, se calhar há 20 ou 30 anos isto não se fazia com tanta frequência, era para fazer 10, fazia-se 10. E também provavelmente não funcionará com todos os atletas. Claro. No caso do André, ele é mais velho do que eu. Não é como um treinador ser mais novo do que o atleta. Ele tem muitos anos de atletismo, já passou por muitos treinadores diferentes, por muitas fases de treino diferentes, já esteve muito bem, já teve em fases muito más, e ele conhece o corpo muito, muito bem. Não há sensor nenhum que eu coloque no corpo dele que seja mais preciso do que aquilo que ele está a sentir, porque o cérebro dele está ligado a todas as partes do corpo, recebe informação de todo o lado. A banda de frequência cardíaca, não, olha, é o coração, o lactato é um parâmetro, é uma coisa que nós conseguimos medir. O cérebro dele tem lá muitos outros e que são super importantes. Daí a percepção de esforço ser tão importante, mas requer educação. Mas requer educação para eles saberem o que é a fadiga normal do treino ou o que é a fadiga anormal para aquela sessão. Pois, isso, num atleta amador, muito dificilmente amador e que corra se calhar até há 1 ano ou 2, não é tempo suficiente para a pessoa se conhecer bem ainda, não é? No caso, pronto, eu também trabalho com atletas amadores, seja de triatlo ou corrida, e o mais comum, no caso da percepção de esforço, é os atletas amadores acharem que estão mais fáceis, demasiado, ou uma intensidade mais fácil do que na realidade estão.
Uhum. Ou seja, acham sempre que pá, isto está muito tranquilo. Na realidade, não está assim tão tranquilo. A Depois mais escala vai até 15 em vez de é ir até isso, a escala 10. deles vai até 15. Se bem que há uma escala de 6 a 20. Uh, mas acontece muito e eu faço muitas avaliações, mesmo a pessoas que não treino, e em algumas avaliações nós, a cada patamar, pedimos a percepção de esforço e estão-me a dar percepções de esforço super baixas para uma coisa que eu já estou a ver que já passou essa percepção de esforço há que tempo. E às vezes salta do estou super tranquilo, estou no máximo, pronto. Não vou intermédio. Claro. Lá está, Uhum. nada, não é um problema da pessoa, é simplesmente nunca teve treinada É para falta de experiência. classificar Uhum. o esforço. É simplesmente Uhum. isso. Claro. Requer tempo e Eu, educação. eu, eu acho que, pá, longe de mim estar-me a pôr ao lado, por exemplo, de um André ou assim, mas lá está, são anos. Isto, para todos os É efeitos, isso. eu, de qualquer forma, já treino há mais de 10 anos. E do exemplo perfeito do que estamos a falar foi o que me aconteceu ontem. Pá, tá, eu neste momento, intensidade só meto em cima do rolo, exato, pronto, e faço assim uns treinos meio ad hoc do Zwift ou outros treinos que tenho já guardados. Pá, ontem tinha, acho que não, 6 repetições de intensidades que claramente já estavam desajustadas para o meu momento de forma atual. Fiz 3 séries, pá, e percebi. Não dá, não dá. Eu nem estava a precisar de olhar para o batimento cardíaco. O batimento Sim, cardíaco estava não. nos píncaros já. Logo na primeira série disparou e eu, pera, isto já não é normal. À terceira série já não estava a aguentar Yeah. estar a fazer aquilo sentado sequer quando é em pé, de lado, para a frente, para trás, nada. Não vale a pena. Parei o treino, ok, vamos rolar um bocado e paramos por aqui. Pá, não valia a É, pena. E sim, se a pessoa é tiver assim que muita se tem que experiência avaliar. e souber ler bem os sinais do corpo, isso fica fácil. Claro. Nós até temos uma brincadeira na faculdade, no laboratório, que é quando às vezes temos que fazer testes, ou para testar equipamentos, ou para testar protocolos e tudo mais, e por norma são os próprios investigadores ou técnicos do laboratório na faculdade que servem de atletas. Um, e nós percebemos, por exemplo, num protocolo, numa avaliação comum de determinação de limiares de lactato, sem vermos os valores, nós percebemos claramente quando é que passámos o primeiro limiar e quando é que passámos o segundo. Já foram tantos testes, já sabemos quais é que são os sinais do corpo quando se passa essas intensidades de fronteira que avisamos logo durante o protocolo, vai ser agora. Vai ser agora. porque Claro. porque sabemos o que é que estamos a fazer. Sim, e isso para um atleta é excelente, não é? Até, por exemplo, mesmo em prova, para gerir esforços e nos Sem treinos dúvida, sem também, dúvida. Claro. ter essa sensibilidade não é uma arma excelente. Mas agora que estás a falar nessa questão da gestão da prova, nós damos tanta importância à percepção de esforço, por uma das razões também é a questão de gestão de prova. Nas provas, a única coisa que te vai decidir se tu vais acelerar ou abrandar é a tua percepção de esforço. Não Sim, vais sim, medir claro. lactato. Mesmo que estejas com uma banda de frequência cardíaca, no caso de uma meia maratona, uma prova de 10 km, se estiveres bem, por que não? Sim, Por claro. que não acelerar? Exatamente. É a tua percepção de esforço e já nem é só a tua percepção de esforço, é tendo em conta quanto é que falta para acabar a prova e quão cansado é que também está o teu adversário. Uhum. Porque no caso da pista, isso influencia muito a tua percepção de esforço. Se o teu adversário Sim. estiver muito cansado e tu percebes que ele está mesmo no limite, então tu vais acelerar. Tu Por muito esqueces a da tua- tua tu percepção de esqueces a tua esforço. percepção de esforço. Tu Tudo. esqueces a tua percepção de esforço. Se tu sentires que ele está mesmo a acabar, mesmo no A limite, quebrar. bem, Uhum. eu quero lá saber se estou muito cansado, eu vou-me embora. E Claro. podem-se perguntar aos atletas, eles vão dizer isto. Sim, sim, Assim, acredito. sem dúvida. Pá, continuando aqui só na questão das métricas, tenho aqui duas Uhum. questões. Uma, já agora, tu estavas a falar aqui de métodos inovadores e eu tenho curiosidade Epá, eu não sei se foi o Lionel Sanders que eu ouvi falar disto. Questão de sensores de temperatura corporal. Isto diz-te alguma coisa? Diz-me. Diz-me. Pronto. O que é que isto pode ajudar? Isso é a Olha, minha é um dúvida parâmetro ou super curiosidade. importante. É um parâmetro super importante e em determinadas alturas da época ou para determinados protocolos que se queira fazer, pode ser um parâmetro que temos mesmo que controlar para garantir que estamos a estimular o que queremos estimular. Hoje em dia, se pensarem bem, no caso do Campeonato do Mundo de Tóquio,
são em zonas muito quentes, muito para além da temperatura, temos a umidade e que o corpo precisa de uma adaptação para esses cenários. Então, existem determinados protocolos de adaptação ao calor e tudo mais, que nós, para garantirmos que estamos a estimular aquilo que é necessário, a temperatura interna do corpo é um parâmetro super interessante. O problema de alguns sensores, por exemplo, o mais comum, se calhar, para as pessoas comuns, é um sensorzinho branco que se coloca na banda, o core. Tem Exato. sido, começou mais no ciclismo, também no triatlo. A verdade é que, do ponto de vista científico, esse sensor, a ideia é boa, eu gosto da ideia, era ótimo. A validade não é assim tão boa. Ou seja, se compararmos Ok. esse sensor com sensores Gold Standard, o Gold Standard é uma sonda retal, mas o mais usado do ponto de vista Ok. científico é um comprimido que se Uhum. engole e fica no estômago, portanto fica dentro do nosso corpo, e depois por telemetria nós conseguimos saber a temperatura interna do corpo. O problema é que são muito caros e pronto, é de utilização única, não é? Porque ele tem que sair depois para algum lado e já ninguém vai usar outra vez. Reutilizar. A ideia desse sensor na banda é ótima, não é? Porque colocas um sensor numa banda que muitos atletas já usam e dá esse parâmetro. A validade não é excelente. Não é excelente. Por exemplo, há alguns estudos que até avaliaram a questão de protocolos de refrigeração, ou seja, colocas temperatura muito alta e depois utilizas estratégias para diminuir a temperatura. Os sensores Gold Standard efetivamente mostravam uma diminuição de temperatura interna e que acompanhava a percepção de calor da pessoa. Esse sensor, o core, mantinha-se sempre alto. Não respondia a isso. É o que é. Também é difícil para o sensor que é, porque não está dentro do corpo. Claro. Sim, Ele não acredito, consegue pois, medir, ele tenta estimar a temperatura interna. pois, por exemplo, a própria, se for um atleta que transpire mais ou menos, o nível de sudação Sim, na pele pode afetar, exato, claro. exato, não é? Até as Nunca próprias acaba por ser condições muito externas, fidedigno. provavelmente. exato. Exatamente. Uhum. É difícil, é difícil. A verdade é que esse tal comprimido cada vez fica mais fácil de ser usado, porque cada vez também é mais barato e há mais equipas ou federações a usar, mas não numa perspectiva de uso diário. Em alturas específicas em que queiramos mesmo controlar aquilo, pode fazer sentido. Ok. Se calhar, para terminar aqui esta secção da nossa conversa sobre métricas, pá, e já agora, porque eu também ando aqui a testar Certo. aqui uma UP, já reparei que também usas Tenho aqui um um, Warren. um dos rings do mercado. Sim. Qual é que é aqui a tua opinião sobre estes wearables e as métricas que eles transmitem? E se tu tens alguns atletas que transmitem esses dados e tu realmente usas para a gestão do plano de treinos deles? E já sabemos que o André não usa. O André não usa, usa o relógio, ele tem um Coros que também transmite alguns dados. Portanto, eu recebo os dados, ele não usa o anel nem usa o UP, mas usa o Mesmo assim Coros. utilizas alguns dados. Sim, Porque mesmo assim eu utiliza. lembro-me que... Ele não Eu usa, acho que mas foi o mesmo André, assim não foi, utiliza. Luís? Que ele disse que Não, tipo, não não me liga recordo. nada a isso. Quando ele veio aqui ao vosso podcast, ele não usava. Aliás, eu acho Ok. que na altura eu ok. ouvi e assim, ok, tenho que trabalhar nisto, isto tem que se resolver. Isto é uma coisa que ele tem que começar a usar. Porque ele chegou a usar uma UP. Em tempos ele usou uma UP. Ok. Eu Depois acho que sim, acho que deixou ele disse de isso. usar e o que ele dizia era: aquilo não me dá informação nenhuma que eu não consiga Que eu já não perceber, saiba. que eu já não Ou saiba. isso, sim, exato. E eu disse-lhe: ok, mas eu não sei. Eu sou o treinador e não sei. Tu podes me dizer. E não é por usares um relógio, ou uma UPA ou um anel que me vais deixar de dizer. Ou seja, é mais uma vez a percepção de fadiga e de bem-estar é sempre prevalece sempre perante os números. Mas se usarmos e tivermos mais uma coisa, mais uma ferramenta dentro da nossa caixa de ferramentas, ok, em algumas alturas pode ser útil. E sim, nós somos mais fã do anel, vou ser sincero. Gosto mais do anel, neste caso é o Oura, pelo simples facto do local de medição. Ok. Ou seja, o anel, todos estes gadgets, todos estes wearables medem estes parâmetros através do fluxo sanguíneo. Seja o UP, seja os Garmin, seja os Coros, o que for,
é sempre através do fluxo. E os anéis fazem a mesma coisa. A verdade é que no dedo os capilares são um bocadinho mais superficiais, ou seja, os vasos sanguíneos que temos aqui são mais superficiais comparativamente ao pulso. Então é mais fácil medir todos os parâmetros que se queira retirar daí, seja de sono, seja de variabilidade cardíaca, o que for, é mais fácil. Então, alguma literatura apresenta, alguns artigos científicos mostram que o anel é um pouco mais preciso a medir. E é simplesmente a razão pelo qual nós usamos o anel. Em todos eles usam. Assim, pensando bem, o Hugo também usa o UP, ele disse que não gosta de usar o anel, ok, então se não gosta de usar o anel, pelo menos usa a UP. Sim, eu recebo os dados automaticamente de todos eles. Normalmente de manhã passo sempre ali, faço assim a revista a todos, quantas horas dormiram, como é que estava a variabilidade cardíaca, pronto, e depois percebo se por norma se estiver tudo ok, felizmente são mais as vezes que está tudo ok e podemos seguir o plano. Também se não tiver, não é acende-se os alarmes todos e altera tudo. Pá, se calhar quando chegar ao treino ou quando estiver na pista, se calhar tenho que estar mais atento àquele atleta. Tenho que Lá está, a perceber, percepção de esforço, não é? sim, Pode, por alguma razão ou até mesmo pode antes ter do treino, dormido tenho que mal, perceber mas se ele mostra um bocado mais cansaço ou se está um bocadinho mais. Por exemplo, quando quando às vezes estão próximos de entrar em graus de fadiga exagerados, ficam mais irritados, reagem mais efusivamente assim às coisas, e isso. Se estiver a bater certo com os dados dos anéis ou das bandas, ok, então temos que começar a alterar. Ajustar aqui qualquer coisa. Ou às vezes acaba por ser sempre. Desculpa, Vitor. Acaba Ia por só ser dizer, sempre. Força, força. provavelmente tu se calhar notas, avalias mais quando esses dados maus são contínuos. É isso mesmo, é Num isso que dia eu ia pode não ter dizer. expressão nenhuma. Pronto. Exatamente. Epá, olha, dormiu pior ou está um bocadinho mais cansado da sessão de ontem, mas às vezes acaba por ser normal. Ontem, quando fui ver, muitos deles tinham dados um bocadinho mais fatigados. Perfeitamente normal, o dia de terça foi o mais pesado. Era normal estarem cansados. Eu não alterei o treino porque o treino já era mesmo para recuperar, portanto, estava tudo a coincidir. Mas é mais como estavas a dizer, se for contínuo ao longo do tempo, ok, está mesmo com uma tendência negativa, ou entrar em zonas que nós não queremos, temos que alterar. É um bocado por aí, ok. é um bocado por aí. Uhum. E isto até entra aqui um bocadinho Mas às vezes esta acaba, questão. desculpa ter Sim, sim, sim. interrompido, às vezes acaba por ser um problema os atletas ficarem demasiado presos a esses valores. Ou seja, o que eu lhes digo é: vocês usam isto, mas é para eu ver. Eu é que analiso isto, porque vocês podem achar que isto está a ir no caminho errado e nem por isso. Ou às vezes podem dar a achar que está no caminho certo, mas não está. Depende, porque Claro. a mesma Isto tendência. é mais uma métrica em Exatamente. todas as que tu usas. É mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. E às vezes queremos aquilo a ir num sentido, porque eu, enquanto treinador, quero ou fadiga ou tudo mais, e às vezes não quero. Depende muito daquilo que seja o objetivo. Mas e eles não sabem. E eles não sabem. Se me perguntarem, eu digo. Sem problema nenhum, e tenho todo o gosto em explicar, e acho que é super importante para eles saberem. Mas não ficarem demasiado presos. Por norma, Pois. eles no dia da competição nem sequer vêm. Acho que o melhor uso da tecnologia nesse sentido é mais para confirmar algumas sensações ou percepções do que Sim. o inverso, não é? O inverso seria: eu de manhã levanto-me, olho para os dados e a dormir pouco, já sei que o treino hoje vai sair mal. Sim. Deve ser ao contrário, se calhar vou treinar, o treino por alguma razão não sai tão bem, ok, vou tentar perceber o que é que pode ter aqui influenciado. Eu acredito que eles no dia a dia façam isso, portanto acordam e veem, mas pelo trabalho que nós temos feito e por já estarmos há algum tempo com este grupo assim bem sólido e todos com a mesma filosofia e todos muito alinhados na mesma página, acabam por não ir para o treino com essa de ok, isto estava muito bom, então isto vai correr muito bem, estava muito mal, então não vai correr nada bem. Porque a verdade é que, e daí ser importante ver estes parâmetros mais como tendências do que como dados dia a dia de forma isolada, há dias em que eles olham para aquilo e bem, isto hoje vou estar top,
e estão Uhum. uma valente porcaria e não se sentem nada bem. E o inverso. E o inverso também acontece. Olham para aquilo e eu mesmo, bem, isto se calhar não vai correr tão bem. E estão super. Estão muito bem. Uhum. Não é Vamos por aí. continuarmos com o episódio. Eu queria só deixar aqui uma nota rápida. Nós agora temos uma parceria com a Snoop, a marca de DJs portuguesa com quem já contámos num episódio aqui do podcast. São DJs que eu já tive a oportunidade de experimentar. Entram super bem e o sabor é espetacular e, acima de tudo, estariam a apoiar uma marca portuguesa. Aqui a nossa parceria, nós temos a possibilidade de oferecer um código de desconto de 15% nas vossas compras. Por isso, se estiverem interessados e novamente quiserem apoiar esta marca e também apoiam em consequência aqui o podcast, não hesitem, mandem-nos uma mensagem, quer a mim ou ao Vitor ou até para o Instagram do podcast e nós teremos todo o gosto em ajudarmos. Entretanto, vamos aqui voltar para o episódio. Um abraço, variando muito. E pronto, e fazendo agora aqui a ponte para o tema que vai mais ou menos de encontro ao que estavas a dizer ainda há pouco, de consoante se começamos a perceber que o atleta começa ali a ter muitos dias, digamos, vermelhos, sempre em baixo de forma, e tem que haver aqui uma gestão da carga que ele tinha. Como é que geralmente é feita ao longo do ano essa gestão da carga e como disseste ainda há pouco, também trabalhas. Temos estado aqui a falar maioritariamente do alto rendimento, mas também trabalhas com pessoal amador. Como é que é feita essa gestão da carga? E termino aqui com uma pergunta que é: se treinar mais é sempre treinar melhor ou se não? Eu creio que sei a resposta Faz um e o que vais esforço, dizer, mas pelo faz um simples não. esforço. Então, olha, nos dois cenários é muito diferente. Os princípios são os mesmos, mas a coisa funciona de forma diferente. No caso do grupo, que são praticamente profissionais, ou apesar de alguns ainda serem estudantes, treinam como se fossem profissionais. Nós não temos, ou melhor, eu não tenho períodos claramente em que vou diminuir carga. Ou seja, se eles se estiverem a adaptar bem, eu vou continuar a meter carga. Não vou ter uma semana de descanso ou diminuição se todos os sinais que eles me estiverem a dar me permitirem Estão pôr lá mais em uma cima. semana de carga. Era estar aí contra aquilo que o corpo deles está a mostrar. Ou o contrário, ou então não vou estar a pôr carga enquanto todos os sinais me dizem não vale a pena, temos que abrandar. Claro que tenho o meu planeamento e tenho uma linha condutora que quero seguir, mas é muito flexível e muito semana a semana, mais do que não, tenho que ser estes quilómetros esta semana e dê por onde der. Por acaso a questão dos quilómetros até normalmente cumprimos. A questão é como é que esses quilómetros são feitos. Pode ser com mais sessões de intensidade ou com menos, e isso aí vamos ajustando. Mas lá está, como o treino é tão individualizado e tão ajustado na hora, no momento, na sessão, com base naquilo que é a percepção em cada dia, a cada momento, acaba por ser. Nunca é necessário fazer um grande ajuste, porque estamos sempre a fazer microajustes. Esta sessão não estou tão bem, então ajusto, faço mais leve hoje. Isso é logo o meio caminho andado para, na sessão, no dia a seguir, eu estar bem novamente. E não estar agarrado àquilo que escrevi há 3 semanas atrás, porque é futurismo, não dá para, eu não consigo adivinhar, eu não sei como é que vou estar daqui a 3 semanas. Não vale a pena estar a Sim, colocar dá para ritmos que é trabalhar para com o trabalhar. agora e com o passado, com o futuro é um Exatamente, bocado como é que eu me difícil. senti, como é que eu me sinto agora. Pronto, e isso vai-me dizer, vai-me servir para ajustar a semana seguinte e a outra e a seguir. E no caso dos amadores é exatamente a mesma coisa. Eu trabalho com amadores, até mais do que são mais o número de atletas amadores que trabalho. Neste caso, não só eu, porque a verdade é que tenho alguns colegas meus que também que se juntaram a mim e que me ajudam nesse processo. É a mesma coisa, nós fazemos também o treino de semana a semana, é exatamente a mesma coisa. Não colocamos lá, tipo, nós usamos Training Peaks, como é generalizado aqui em vários países, e nunca colocamos lá mais do que uma semana de treino, porque não vale a pena, e é isso que nós explicamos às pessoas. Tu não sabes como é que vai ser a tua próxima semana. No fim de semana falamos, Consoante o diz-me, olha, feedback. correu bem esta, conseguiste descansar, isto entrou bem, não entrou bem,
estás a conseguir fazer os treinos, não estás, e como é que prevês que vai ser a tua próxima semana? Tens tipo alguma reunião no trabalho, vais para fora. Cheguei a trabalhar com uma pessoa que ia muitas vezes para fora. Pá, tem que ser muito dia a dia e temos que estar muito flexíveis para ajustar, e só assim é que as coisas correm bem. Só assim é que as coisas correm bem, porque também é uma forma de estarmos em contacto com a pessoa, não é? Claro, Apesar de claro, serem claro. atletas amadores, temos que temos que falar com eles e dar-lhes feedback e perceber se as coisas estão a correr bem. E isto facilita-nos nesse processo de ser mais sessão a sessão e de semana a semana do que agora toma lá um mês de treino e Sim, falamos daqui exatamente, era isso a que eu ia 30 dizer. dias. Estar a fazer um plano para um Epá, mês ou para dois. não. Até porque daria-nos mais trabalho, porque tínhamos que ter mais trabalho no início a planear todo o mês e depois tínhamos que ter A ajustar. na mesma ao trabalho a ajustar sempre. Sim, Com isto não quer dizer que e não acho que exista um fio condutor naquelas 4 semanas. Nós sabemos o caminho que queremos fazer, mas somos muito Como é que se flexíveis. faz? Exatamente. Pode Quanto tempo mudar. é que demoramos vai depender da realidade daquela pessoa. isto Primeiro são pessoas há e aqui depois é que tentam treinar alguma coisa, não é? Sim. claro, há aqui duas coisas, dois comentários que eu queria dizer, mas um deles é o que tu acabaste de dizer, porque às vezes nós sabemos o fio condutor, nós sabemos o objetivo do atleta, Exatamente. que é aquela prova dali a um mês. Tu na tua cabeça já tens a coisa idealizada e para ti era muito mais fácil idealizar logo as 4 semanas de trabalho, por exemplo. Sim, aos 4 meses. Aos 4 meses, Agora- sim, se agora for uma toma lá, maratona ou qualquer falamos coisa aí, assim, não falamos em é? janeiro. Exatamente. Mas é verdade, e tanto eu e o Luís já pusemos, nós temos o mesmo treinador, o David Matos, Sim. e nós já o pusemos muitas vezes até em situações ingratas. Ele tipicamente não faz treinos mais de 2 ou 3 semanas à frente. Mas às vezes essas 2 ou 3 semanas, olha, David, naquela semana se calhar vamos ter que alterar aqui isto já. E lá está ele já a reestruturar tudo outra vez. Mesmo sabendo que aquelas 2 ou 3 semanas é para levar para aquela prova de 10 km que vai acontecer dali naquelas 3 semanas. Sem dúvida. E É o nosso é trabalho. muito chato para Basicamente, vocês. grande parte do nosso trabalho é ajustar mais do que planear grandes blocos de treino. Claro. Assim. É ajustar dia a dia e semana a semana as coisas. E pegando ainda nesta, para fechar aqui a questão da carga, uma coisa que começaste a referir ao início quando respondeste, também é aqui a questão do tapering, feito para provas e quando é que se deve fazer e não. Porque eu lembro já falar com o Hugo diversas vezes e até com o André, porque se eles estivessem a fazer tapering para todas as provas em que competissem, não é? Metade do calendário era tapering. E o próprio Hugo, pronto, que não só faz triatlo e duatlo, como também vai fazendo uma série de provas de estrada. Em algumas, ele, se for preciso, no próprio dia de manhã, se for uma prova à noite, no próprio dia de manhã, se calhar faz bicicleta. Por isso, como é que é feita essa gestão do tapering? Acredito que se for uma prova-alvo, por exemplo, um nacional, uma coisa assim do género, obviamente que há um bocadinho mais de cuidado, mas dependendo das provas, há provas que se for preciso não há tapering nenhum. E só para terminar aqui a minha pergunta, eu próprio já fiz provas em que 10 km, por exemplo, em que não só não fiz tapering durante a semana, como o próprio aquecimento para a prova foi um aquecimento mais longo. Estava a treinar, por exemplo, uma maratona e queria meter volume. E a verdade é que eu cheguei à prova e não fiz RP por um bocadinho e senti-me extremamente bem. Por isso, às vezes questiono-me até se o tapering é uma ferramenta tão importante ou se exageramos, porque há pessoas que às vezes fazem tapering 2, 3 semanas para uma maratona. Okay. Sim, olha, o taper é um mundo e é muito difícil e muito individual. Há recomendações gerais na duração, na forma como diminuis a carga, se é mais tipo linear, se é mais exponencial. Há muitas formas de fazer taper, mas depende, a meu ver, da carga que tu tens para trás. Quão fatigado tu estás. Porque no fundo o principal objetivo do taper é diminuir fadiga sem perder e minimizar o a fitness, forma que criaste, a condição de treino que criaste. Porque no fundo o taper é destreinar um bocadinho. Nós diminuímos para destreinar, mas de forma controlada para não perdermos aquilo que trabalhamos. Se eu não estiver demasiado fatigado,
não preciso de um taper nem com uma magnitude tão grande, nem com uma duração tão grande. A mesma, e o contrário, igual, não é? Se calhar em algumas pessoas, em alguns objetivos, pode fazer sentido fazer um taper de 2 semanas. Se eu vier de um período de treino muito longo, com cargas muito altas, estiver mesmo fatigado, ou pode nem sequer fazer sentido ter uma semana de taper. Se calhar às vezes bastam 3, 4 dias. Eu lembro, não sei se o André, acho que o André falou aqui nesse período das São Silvestres. Sim, sim. Que é um mês de dezembro, é sempre um mês clássico das São Silvestres, em que eles fazem sempre 2, 3, a de Lisboa, às vezes a da Amadora, depois às vezes ainda vão a outra. Por norma, coincide também no início do mês com o Europeu de O Cross. Nacional. Com E o Nacional depois exatamente. logo a seguir. E o Nacional de Estrada no início de janeiro. Portanto, Exato. ali desde o início de dezembro até início de janeiro é um período grande de competições. E a seguir, há quem faça pista coberta. A malta, o André, no caso do André não, mas há outros que fazem na mesma as São Silvestres e depois têm que se apresentar bem na pista coberta. Bem, se nós começamos a reduzir carga no início de dezembro, eles na pista coberta, onde é que aquilo já vai, não é? Já perderam a forma toda. Então nós temos que organizar as semanas de forma a eles conseguirem chegar à competição não em pico de forma, porque também não é isso que nós queremos, porque na semana a seguir há outra, e na semana a seguir há outra, mas num bom estado de forma, sem diminuir treino. Isso, na verdade, para nós não é assim tão difícil, porque as nossas semanas já costumam ser organizadas dessa maneira. Portanto, o nosso treino mais forte é sempre ao sábado, e nós garantimos, ou tentamos garantir, que no sábado todos eles estão com um estado de prontidão suficientemente bom para render a um bom nível nessa sessão que lhes vai exigir. Então acaba por ser muito, muito semelhante. Em vez de fazerem dessa sessão dura, tem uma prova. Tem uma prova. E tentamos manter minimamente o volume. Claro que não vamos fazer uma semana de 200 km. Claro. É difícil. Mas lembro-me que o ano passado, na São Silvestre de Lisboa, todos eles fizeram uma sessão de pista de manhã. Controlada, todos eles fizeram um limiarzinho de manhã e à tarde barra noite, foram fazer a prova. Em alguns casos, nós... E eu lembro-me que não, esse cara não foi atletas teus. Foste tu que ouviste, Luís, que havia malta na São Silvestre da Amadora. Não, já me lembro. Foi o Bruno Lourenço, nosso colega de equipa e que já esteve aqui também. Lembro-me dele estar a ouvir malta a falar. Ouvir não, ele está-se com malta que andava lá na frente na São Silvestre da Amadora. Também lá está, tinham feito trabalho limiar. Sim. De manhã. E muitas vezes, lembro-me também o ano passado que isto aconteceu num corta-mato, acho eu. Acabaram a prova e aqui foram fazer limiar. Para limpar um bocado. Para limpar, exatamente. Na pista coberta, por exemplo, na pista coberta também fizemos. As competições de pista coberta, por norma, são cá em Pombal. Não sei se vocês estiveram alguma vez na pista. Aquilo é Expo Centro. Portanto, tem assim um pavilhão e à volta é todo estacionamento. A prova já acabou muito tarde. Tinha sido 3.000 metros. Acho que tinha sido os campeonatos de Portugal. Eu não quero estar em erro, porque já são tantas provas, eu não me lembro. Claro. Ok, tiraram os bicos, calçaram uns patilhas, um ligeiro cooldown barra aquecimento, portanto, é arrefecimento da prova barra aquecimento. Foi uma Depois transição. fizeram tipo ali 5 vezes 4 minutos, ali no estacionamento, a seguir à prova. Isto é muito, muito comum hoje em dia, mesmo muito comum. Sim. Porque cada vez há mais provas, ou seja, a verdade é que a forma de fazer periodização do treino há uns anos atrás era muito diferente, porque antes os atletas tinham um claríssimo pico de forma e competiam menos. Agora cada vez há mais provas, há mais meetings. A forma também de qualificação para as grandes competições através de rankings obriga a competir mais vezes. Portanto, temos que organizar o treino de uma maneira um bocadinho diferente e não procurar picos tão grandes. Claro, para um campeonato do mundo, para um campeonato da Europa queremos um pico de forma, mas durante outras fases queremos mais um prolongamento do estado de forma, porque eles têm que estar muitas vezes prontos para competir, quer seja pelo clube, quer seja por objetivos mais individuais. Mas e especialmente em atletas que desdobram. Que lhes paga o ordenado, cada vez que eles competem, Sim, têm que estar bem. Não é só lá ir carregadíssimos e especialmente em atletas que se desdobram entre estrada, pista, trail, o pico é o ano todo, não é? Porque saem de uma, vão para outra. Do meu grupo, talvez assim, o caso mais... Os atletas que têm que se desdobrar mais acaba por ser talvez o Miguel, o Alexandre, o João Pedro Santos.
O Miguel tem que estar bem desde o corta-mato até aos Está a 1500. pista, a estrada. Pois. Não sei se o Isaac nunca teve capas, não. O Isaac nada. Não, não. Não, O Isaac não, então não. ainda pior. O Isaac Sim, sim. Claro. vai ser chamado É para toda a obra para neste todo momento. lado. Para todo lado. Desde os 10.000 aos 800. E a verdade é que ele Sim, ganha. tá-se. Portanto, a razão é essa. Ele tem que estar bem. Sim, sim. E, E está. exatamente. E a verdade é que está. Uma coisa Tá. que ele tem agora, entre aspas, vantagem, mas fruto do trabalho, e ele até comentou isto agora nos Mundiais, é que, comparando com os Mundiais anteriores, que ele está aqui 2, 3 segundos mais rápido, é que ele, em certas competições ou até em semifinais, consegue fazer uma gestão de esforço Claro. muito maior, porque não está sempre no limite, não é? E Sim. acredito que ele, se vem competir cá, A gestão ele ainda é maior. gera A a gestão prova ainda é toda, maior. Claro, não o nível é? ainda é mais baixo. Portanto, ele gera a prova de outra maneira. Gera E pode vir outra com um maneira, pouco mais de fadiga, que ainda assim é suficiente para render a um bom nível. Exatamente. Olha, mudando agora aqui de tema radicalmente, também gostávamos de falar aqui um bocadinho na questão do reforço muscular e da importância ou não. Não sei se é algo que tu diretamente prescreves aos atletas, não só aqui o pessoal do alto rendimento, como especialmente o pessoal amador. E apesar de nós quase implicitamente já sabermos a importância que o reforço muscular tem, qual a importância? E também tinha aqui curiosidade, já que trabalhas com pessoal de atletismo puro e de triatlo, também as diferenças que há entre umas modalidades e outras. A própria fisionomia do atleta acaba por ser diferente, não é? Mas pronto, qual é que é aqui o teu ponto de vista sobre o reforço muscular, quantidade que se deve fazer e a importância que tem? Olha, é muito, muito importante. Nós diferenciamos aqui as coisas em duas vertentes mesmo muito diferentes, que é reforço muscular, pegando no teu termo, e treino de força. Sim. Nós temos dois tipos de sessões normalmente, quer com o malta do triatlo, quer com o do atletismo. Amadores, um bocadinho diferente pelo simples facto de que às vezes não há tempo. Ou seja, acaba por ter também menos peso, não só porque treinam menos, mas porque, bem, se eu tenho X horas para aproveitar e esta pessoa está-se a preparar para uma maratona, se calhar vou dar prioridade à corrida, em vez de gastar uma hora no ginásio. Mas se houver oportunidade, claro. Mas vai ser sempre uma questão muito individual. No caso de atletas que isso não seja um problema, nós temos dois tipos de sessões, como eu estava a dizer. Temos uma de treino de força puro e duro, poucas repetições, cargas muito altas, exercícios compostos, tipo agachamentos, cleans, peso morto e thrust, coisas deste género. E depois temos algumas sessões que aí podemos chamar de reforço muscular para zonas ou locais específicos do corpo que possam ter havido historial de lesão, de antemão nós já sabemos que são zonas que por norma são suscetíveis a lesões, ou no caso da corrida, ou no caso do triatlo, a membros inferiores ou superiores, mas fazemos 4 sessões por semana de ginásio. Duas de treino de força puro e 2 de reforço muscular. As de treino de força são mais longas. Claro. E esse de treino reforço de são reforço cerca de muscular 20 misturas minutos. também a questão da mobilidade e assim? Mobilidade é todos os dias. Mobilidade é todos os dias. 2 vezes por nome. Portanto, nunca saem para correr sem fazer mobilidade. Regra. Faz Pedra parte da basilar. ativação quase, Pedra então. basilar, exatamente. Eles têm um programa de mobilidade que se vai alterando ao longo do tempo, mas a regra geral é ninguém começa a correr sem mobilidade. Nem que seja 2 minutos em pé enquanto o relógio apanha GPS. Mas tem que haver mobilização, principalmente tendão daqueles e assim, porque é crucial. É crucial. Mas por norma o habitual é eles chegarem à pista ou à piscina ou o que for, mas fazerem uma rotina de mobilidade e só depois é que começa o treino. O treino, ok. E já agora isto não acaba por ser um reforço muscular
explícito, é um bocadinho mais implícito, mas lembrei-me agora, porque foi uma coisa que eu também comecei a fazer de há um ano e tal para cá, desde que mudei de treinador, que é treino de rampas ou treino, por exemplo, o nosso treinador, como o Vítor já disse, é o mesmo. Nós, pelo menos uma vez por semana, temos treino no Monsanto com acumulado, terra batida, etc. E eu acho que para mim, especialmente porque eu sofria muito do tendões daqueles, foi um game changer, não só pela própria natureza do sobe e desce, que pronto, tem aqui uma componente de reforço muscular importante, mas a própria instabilidade da superfície também acaba, a meu ver, pelo menos a minha experiência tem sido, também acaba por reforçar aqui as articulações. A teu ver, isso também acaba por ser uma componente interessante. Obviamente não é um reforço muscular específico de estar a ir ao ginásio e levantar peso, mas acaba por ser um bocadinho inerente. Olha, eu tenho, se calhar, uma opinião um bocadinho controversa neste assunto. Ok. Nós usamos também as rampas. Olha, estamos numa altura do ano em que ao sábado é sempre treino de rampas, mas não no sentido de ganhos de força. Ok. Ou seja, nós usamos as rampas pela simples razão de que queremos colocar treinos intensidades altas e o facto de serem rampa, do ponto de vista mecânico, não obriga a correr velocidades tão altas com o mesmo impacto fisiológico. Claro. Uhum. Então, nesta fase, que eles não estão tão adaptados, mas na fase mais inicial da época, vamos para, mais uma vez, para Monsanto. Nós o fazemos numa rampa ali perto do Parque da Serafina, em terra batida. Se lhes perguntares, eles odeiam, mas eu adoro. E é um bocadinho por aí. Não temos muito o hábito de fazer tipo, treinos com sobe e desce para a questão de reforço. Lá está, porque eles conseguem colmatar isso com outro tipo de trabalho. E, a meu ver, não substitui. Ou seja, são mesmo estímulos muito diferentes. Acho que o que acontece com a questão do treino em rampa ou mais com sobe e desce é que recrutas músculos diferentes. E acabas por os reforçar porque não é habitual recrutares quando corres em plano ou em estrada. Mas não trabalhas força. Não ganhas força, não ficas mais forte. Se fizeres avaliações de força, em princípio não vai ter o efeito que um treino de força de ginásio habitual específico tem, não é? Mas acaba por ter alguns benefícios, ou seja, não sou contra isso, mas não tenho a abordagem de eu quero treinar força, então vou trabalhar em rampa. Não quero trabalhar força, vou para o ginásio. Quero aprender a dar, vou para a piscina. A questão da rampa, principalmente das descidas, até mais do que as subidas, tem alguns benefícios na questão da força, pela questão da parte excêntrica. Ou seja, a biomecânica da corrida, da passada, altera bastante, sim, não é? quando estás a correr em descida, os níveis de força que tens que fazer são superiores pela questão excêntrica, estar a travar o corpo e tem muito dano muscular. Acaba por também induzir uma fadiga superior. Sim. Isso também tem Ele é perfeitamente... O pessoal que faz aquela prova do fim da Europa, que o diga, não é? Aqueles últimos quilómetros é assim, sempre... Há muita gente que odiava... Eu fazia o fim da Europa, fiz umas 3 vezes, e eu percebi, há muita gente que odiava aquilo pela subida. Não, eu odiava aquilo era pela descida. Sim. Porque a semana a seguir era horrível. É horrível, porque era a pancada toda da descida, que eu não descia aquilo. As contrações excêntricas são brutais. Não estou a falar de que sou mais rápido ou mais lento, mas eu não descia aquilo a 5 minutos ao quilómetro. Era uma pancada nas pernas descomunal. Eu não acompanho muita malta do trail, mas tenho um grande amigo meu que, por acaso, deixo já aqui o repto, era um bom convidado para trazerem aqui. Ele está, a meu ver, dos maiores especialistas aí do país em trail. E ele diz-me mesmo que no nível mais alto do trail, onde se ataca é nas descidas. Não se ataca nas subidas. O pessoal é maluco. A descer é que se ganha tempo. Os vídeos são impressionantes. E o dano e a fadiga que uma descida longa, como existem nas provas de treino, pode ter implicações na prova, é brutal, porque às vezes são 10, 15 minutos a descer e do ponto de vista de dano muscular é elevadíssimo. Com pancadas mesmo fortíssimas. Sim, sem dúvida. Eu fiz um treino. Qual é o nome do teu amigo? Alexandre Velasquez. Ok. Se procurarem o projeto é o The Mountain Goat.
Ok. Aliás, nós ainda não. É bom É que ele uma coisa veja que isto, temos que é na para ele não dizer agenda. que eu depois nunca falo nele e ninguém o conhece e tal. Fica já aqui registado. Exatamente. Por acaso nunca tivemos nenhum atleta de trail aqui, é algo que temos na nossa agenda, portanto, olha, Pronto, é. fica já aqui Deixa a aqui o repto. A minha recomendação. recomendação é esta. Olha, Ahm, e não sei se era disso que ias falar, Luís, desculpa interromper. Como é que nós sabemos que tu tens o teu training center, o teu um Certo? projeto que é o Space Training Center. Uhum. Como é que tu conjugas isto tudo aqui com a questão do reforço muscular? É aí que tu consegues mostrar toda a tua visão em relação a esta questão destas sessões de trabalho? Olha, ainda bem que falam nisso. É uma coisa que tem dado aqui algum trabalho, mas muito gozo. Foi um projeto que eu dei início em 2021. Um, Nem sequer era treinador de atletismo, na altura estava mais ligado até ao ciclismo, trabalhava com muitos ciclistas. Um, e tem duas vertentes mais diferentes. Aquilo é um pequeno estúdio, portanto, eu sou de Alenquer, eu não sou de Lisboa. Vou e venho para Lisboa todos os dias, mas não sou daí. Isto é um pequeno estúdio aqui em que trabalhamos com pessoas de todas as idades, de todos os níveis, na questão do treino de força, mais até com objetivos de melhoria de saúde e ganhos de manutenção de massa muscular e tudo mais. Mas também trabalhamos com atletas em que o objetivo não é esse, e aí são diferentes modalidades, também na questão do treino da força. Sei lá, trabalhamos com malta de hóquei e patins, temos um atleta de tiro com arco, em que fazemos a preparação física deles. Mas estes atletas que temos estado a falar aqui até agora, e malta amadora, que sejam corredores e assim, muitos deles não são de aqui, não são daqui de Alenquer, portanto não têm facilidade em deslocar-se cá para fazerem sessões de ginásio connosco. Se tiverem, ótimo, mas a verdade é que grande parte deles não faz aqui. O que conseguimos fazer é escrever alguns exercícios em que, se eles tiverem acesso a ginásio, fazerem no lado de forma autónoma, em que tentamos, através de vídeos ou outras ferramentas, conseguir dar algum feedback, que sabemos que é difícil na questão de treino de força. A presença de um profissional na sessão acaba por ter uma importância grande, mas pronto, sempre que as pessoas trabalham, têm acesso a vir aqui ao nosso ginásio, temos todo o gosto em marcar sessões com elas. uhum. Normalmente as sessões são de 1 hora e todas as sessões são acompanhadas, ou seja, não é um ginásio convencional em que as pessoas pagam mensalidade e vão às vezes se quiserem. Portanto, aqui é mais Uhum. por marcação e tem sempre Um um treinador. acompanhamento. Que neste Uhum. momento, Sim, sim. infelizmente ou felizmente, eu dou muito poucas sessões, ou na verdade praticamente nenhumas, porque acabo por estar ou na pista ou por canalizar mais o meu tempo para outros lados, e a verdade é que não faço isto de forma full time, acaba por ser, não quero dizer um hobby, mas é um trabalho extra, ou uma atividade extra que eu tenho, porque eu sou estudante de doutoramento e o meu trabalho principal é passar o dia na faculdade ou fazer investigação, ou Uhum. preparar aulas, ou escrever a tese. Na verdade, é escrever a tese. Isso vai dando o seu trabalho. Sim, sim, sim. E olha, e isso era mesmo, fizeste aqui um excelente ponto, porque eu ia dizer que queríamos acabar como começámos, mais ou menos, e para falar aqui um bocadinho do doutoramento, nos podias falar um pouco do contexto, como é que a coisa está a correr, como é que se alia aqui à questão do atletismo e do trabalho que fazes como Sim, sim, sim. que Olha, estás a fazer agora, como é que está a correr essa o etapa? meu doutoramento eu estou a fazer na Faculdade de Nutrição Humana, no Jamor, e a especialidade é em Fisiologia do Exercício, portanto, é sempre na sequência daquilo que foi todo o meu percurso académico. Uh, Inicialmente, o meu doutoramento era na área do ciclismo, portanto, era Ok. a especialidade em Fisiologia, mas o projeto foi todo criado para o ciclismo. Posso dar aqui uma curiosidade engraçada: ia ser com uma equipa que neste momento, não sei se é World Tour, mas compete de volta à Itália, volta à Espanha, volta à França, que é a UNOX, uma equipa norueguesa. Sim, sim. O projeto ia ser com eles. Por uma série de fatores, eles mudaram ali algumas pessoas na estrutura e o projeto foi por água abaixo. Não o meu projeto de doutoramento, mas a relação. Eles quiseram interromper todas as ligações que tinham a projetos de investigação, e então eu tive que alterar aqui algumas coisas. Um, e neste momento é com corredores. Pode ser, Ok. podem ser triatletas, desde que tenham um nível de corrida que cumpra alguns critérios.
e corredores. Basicamente, o meu tema chama-se durabilidade. É um tema que, do ponto de vista de investigação científica, tem vindo a ter alguma, alguma importância e alguma atenção. Começou mais no ciclismo. Eu vou tentar explicar um pouco, assim, de forma rápida, o que é a durabilidade. É, por norma, todas as avaliações que se fazem e todos os testes que se fazem a atletas, seja amador ou profissional, o que quer que seja, são feitos sem fadiga. Ou seja, a pessoa chega a um laboratório, a um estúdio e faz um determinado Um protocolo teste VO2 e chega lá e não fez nada, não máximo, é? Não fez lactato. nada antes. E nós assumimos que aqueles parâmetros que retiramos desses mesmos testes se mantêm estáveis ao longo do tempo. Ou seja, o nosso limiar, no caso da corrida, é 3,50, por exemplo. E que, quando eu estou a fazer uma maratona, é 3,50 do início ao fim. Ou seja, que a fadiga tem zero influência naquele parâmetro. Isto é Interessante. Sim, sim. aplicado à corrida, ao ciclismo, à natação, à canoagem, o que for. O que for. Na verdade, de forma empírica, se eu perguntar a qualquer pessoa que tenha feito uma prova longa se é igual estar a correr a 3,50 no início ou no fim, tenho quase certeza que me vão dizer que não. É quase risível do que com óbvio Exatamente. não é? Porque Então a durabilidade, ou outro termo que para o mesmo conceito é resistência à fadiga, no fundo é tentarmos avaliar em cada atleta, em cada pessoa, duas coisas. A partir de que momento, ao longo do tempo, é que parâmetros fisiológicos definidos se começam a alterar. Portanto, entre nós os três, qual de nós é que demora mais tempo até sofrer alterações nisso? E a partir do momento em que sofre alterações, com que magnitude? Portanto, no caso entre mim e o Vítor, por exemplo, vamos os dois correr. A partir de que momento é que eu começo a ter alterações em parâmetros fisiológicos, e se eu altero mais ou menos? Para que é que isso serve? Do ponto de vista da performance, é um fator determinante. No caso de uma maratona, é onde se decide a prova, são nas fases finais. É como é que tu vais acumulando aquela Sim. fadiga e vais Claro. resistindo a essa fadiga. No caso do ciclismo, é onde se decide é numa subida final após 4 horas a pedalar. E alguma investigação, que, como eu estava a dizer, tem vindo que surgiu mais no ciclismo, alguma que mostrou foi que quando compararam atletas ciclistas World Tour com o Pro Tour, que é o escalão inferior, quando os avaliavam sem fadiga, as diferenças não eram significativas. Mas quando avaliavam após uma determinada dose de exercício e determinada carga e fadiga, aí sim os World Tour perdiam menos em relação ao que faziam sem fadiga. Portanto, daí começou a ter alguma importância. A segunda característica que coloca e que vai levantar, não tenho dúvidas, alguns problemas é no controle da carga de treino, porque alguns métodos de controle de carga de treino o que fazem é pegar nas zonas de treino. E ao longo de uma sessão, vês quanto tempo é que passaste em zona 2, passaste em zona 3, zona 4 e atribuem fatores de ponderação, valores mais altos para zonas mais altas, valores mais baixos para zonas mais baixas, porque a intensidade também assim o é. Se essas zonas se forem alterando, então esta maneira que temos para avaliar e calcular carga de treino perde-se toda. uma validade. Sim, eu não estou a dizer que isto novamente, pode acontecer, mas é uma das respostas que queremos tentar dar solução. Mas logo pegando nisso, ainda antes de começarmos a gravar, eu estava a falar com o Vítor sobre o treino de ontem. E num treino mesmo, por exemplo, e pegando aqui nas zonas, um treino de zona 4, mas com um volume muito elevado. Por exemplo, 10 vezes 1 km em zona 4, ou 10 ou 12. À partida, mesmo sendo tudo em zona 4, as últimas séries, a não ser que eu tenha feito aquilo mesmo ali sempre nos limites inferiores o mais fácil possível, mas à partida as últimas séries deverão-me custar um pouco mais, e se formos ver, se calhar a nível de batimentos cardíacos e afins, o expectável é se calhar que as últimas séries já estejam um bocadinho mais esticadas do que as primeiras. Sim, por exemplo, uma aplicação fácil e muito prática deste conceito é aqueles treinos longos que se faz para a maratona, em que possamos querer garantir que estamos numa determinada intensidade. A ideia do estudo da durabilidade é arranjarmos ferramentas para garantir que estamos mesmo
que conseguimos Uhum. controlar ao longo da sessão, porque a verdade é que muitas vezes a frequência cardíaca não nos diz tudo. Ela já não está a responder exatamente àquilo que está a acontecer. Uhum. Pronto, e eu vou tentar com o meu projeto que dê, não vou inventar a roda, nem vou descobrir a cura para o cancro, mas vou Uhum. tentar acrescentar alguma informação neste tema e aproveito já aqui. Vou necessitar de atletas amadores, sejam mulheres, sejam homens, e portanto, quem nos ouvir e tiver interesse em participar, a única coisa que eu posso oferecer é avaliação fisiológica gold standard, com tudo o que possa existir de borla. Portanto, faz parte do estudo, portanto, ficam com E esses. não é só. Se esta única coisa já é uma oferta Pá, excelente. porque faz parte do Sim. protocolo diversas avaliações, Claro. quer para depois fazerem as sessões seguintes, porque são 3 visitas ao laboratório. Ali no Jamor. É tudo aqui no Jamor, sim, tudo na Faculdade de Sim, Publicidade tem Humana. tanta gente que ali Pronto, treina. há alguns critérios que se tenham que cumprir, mas acredito que por exemplo, pessoas que corram há algum tempo e que façam provas meias maratonas, porventura maratonas, tenho dúvidas nenhumas que vão cumprir esses critérios. No caso dos amadores, na amostra, na vertente profissional, já são um bocadinho Claro. mais apertados, mas para os amadores, sejam mulheres e homens, pronto, são 3 visitas ao laboratório e que saem de lá com uma avaliação que provavelmente, se quisessem fazer, teriam de gastar uma boa nota para fazer fora. Sim, E sim, aqui, facilmente. Já, pronto, já, facilmente. já agora posso partilhar que a avaliação mais cara, entre aspas, de tecnologia que eu fiz foi num estudo de doutoramento. Fiz um DECA pronto. scan. Exatamente. Aqui não temos Pronto. não temos o DEXA, mas temos avaliação de composição corporal, avaliação de força isocinética, naquelas cadeiras que toda a gente se calhar já viu os jogadores de futebol no início da época. Sim. VO2 máximo, lactato, pá, temos garantidamente ter essas coisas todas e, claro, se as pessoas também vêm participar no nosso estudo, é o mínimo que nós podemos oferecer para além de um grande obrigado, é esses parâmetros para que possam utilizar no treino e mostrar aos treinadores e tirarem. Fica aqui o repto, quem Portanto, sabe, até quem quiser, nós, pá, ou pelo só menos um podem deles. mandar uma mensagem no Instagram. O Vitor já está com a mão no ar, portanto vou chateá-lo. Sim. Acho que o próprio Luís está a O querer Luís para também. mandar também. Não, disse Eu, a nós, por isso. quanto mais melhores, tenho todo o gosto. Claro que é tudo borda e só temos é que oferecer. Em troca é só fazerem o protocolo. Uhum. Sim, então. Portanto, quem Claro. tiver interesse e nos ouvir, Haveremos de falar o meu sobre Instagram isso. está aberto a mensagens de voluntários. Homens e Haveremos mulheres. de falar disso, de Principalmente certeza, mulheres, então. porque há menos mulheres. É mais difícil encontrar mulheres para estas Claro. coisas. Uhum. Portanto, as mulheres que Sim, nos sim. ouçam tenham um carinho especial Fica aqui o por repto. este novo jovem estudante de doutoramento. E pronto, Vitor, julgo que assim se calhar podemos, a não ser que queiras acrescentar mais alguma Sim. coisa, podemos Não, seguir não. aqui para as nossas Faço recomendações. essa pergunta ao Manuel. É algo que eu agora tenho gostado de estar a perguntar a quem trazemos aqui. Manuel, ficou aqui alguma questão que tu gostarias que nós tivéssemos feito e que não fizemos? Olha, eu não sei, acho que não. Acho que não. Boa, Tenho é a bom certeza sinal, é que bom se não sinal. houvesse aqui uma interrupção, poderíamos estar aqui mais horas. Tem que haver, certamente, tem que haver. certamente. Abrindo aqui a Sim. aplicação tipo um Uber Eats e trazendo aqui uma comidinha para nos manter com a barriga cheia, passávamos aqui horas e horas. Olha, e fica já aqui o repto que quando o doutoramento depois ficar terminado, depois Volto cá temos outra cá vez. outra vez para Para, falar para É isso sobre apresentar mesmo. os todas as resultados. Para descobertas. apresentar os resultados. Exatamente. Espero que sim, espero que Bem, sim. É isso. E então, se calhar, podemos ir aqui para as recomendações. Se calhar posso já dar aqui a Força. minha. Honestamente, foi hoje aqui um bocadinho em cima do joelho, mas Vitor, acho que a tua também Quantas foi. vezes é que tens dito isso nos últimos episódios? É verdade. Mas parece-me interessante. Isto já vai sair aqui à data que o episódio for publicado, já perde aqui um bocadinho o contexto, mas no fim de semana passado, aqui à data da gravação, foi a Maratona de Chicago e o recorde dos Estados Unidos foi batido pelo Conor Mantz. E eu sigo no YouTube, quer mais o treino do Clayton Young, mas também do Conor Mantz, que eles são parceiros de treino, e o treinador deles é o mesmo, o Ed Eystone, que foi inclusive ele que estava a comentar a prova de Chicago. E
parece ter ali uma filosofia excelente e também a maneira como ele consegue conjugar os dois atletas, sendo os dois fora de série, há sempre ali algumas diferenças. E aqui a minha recomendação não é nada mais que um link de um artigo escrito por ele, e que até fala um bocadinho também dos treinos e afins. Por isso, fica aqui a recomendação do meu lado, e que vai aqui também um bocadinho de encontro ao que fomos falando, Ok, olha, e ao tema vou do aproveitar, episódio. vou seguir, vou ler. Pois eu até Vai aparecer podemos na mandar descrição. Então enviem-me antes. isso, assim facilita-me o trabalho, porque eu estou curioso. Não. O Manuel tem que esperar pelo lançamento do episódio. Não, estou a brincar. Evitar aí do teu lado. Pronto, é um pequeno documentário da HBO, um daqueles documentários bons para vermos no rolo e assim. Chasing Cobbles, ou seja, a perseguição dos monumentos, ainda agora houve este sábado, domingo. Sábado. Quem mais ganhou, não é? Nem vale a pena estar a dizer, mas pronto, neste caso segue o ciclista o Mads Pedersen na perseguição dele durante uma época ou duas, já não me lembro, a ganhar um dos monumentos. Spoiler, não ganha nenhum, mas pronto, isto é uma série real, obviamente, mas pá, o melhor que posso dizer é mostra mesmo ele a treinar, pá, e que monstro, ok? Normalmente estas séries às vezes são muito bonitas e mostram só pequenos highlights, não, pá, esse mesmo, o quão monstro, este Agora que este falas gajo é mesmo. nesse ciclista, pelo monstro que é, lembro-me de uma vez ter visto dados, o fecheiro de potência de uma dessas provas, não me lembro qual é que era o monumento. Acho que foi num campeonato do mundo, na verdade não era monumento, era uma prova de campeonato do mundo, do Mads Pedersen também. E ele tinha ido, se não me erra a memória, ele tinha feito mais de 150 picos na prova, acima dos 1200 watts. Só isso, não é? Ele tinha ido Não, mais de pronto. 150 Obrigado, vezes malta. na prova acima dos 1200 watts. Fogo. Vamos só refletir. Monstruosidade Assim, que é, não é? E Claro. que são. Ir acima ok, dos 1200 watts já não é propriamente fácil. Está bem que ele é um ciclista pesado, mas 150 vezes, ou mais de 150 Claro. vezes. era isso que eu ia dizer. Os sprinters acabam por ser um bocadinho mais Mas ainda possantes, não é? assim- Fisicamente, mas ainda assim, mas mesmo, e pegando agora aqui no que o Vitor estava a dizer, mesmo no caso do Pogacar, que acaba por ser franzino, não é? Como a maior parte dos ciclistas são, é impressionante a potência que sai daquelas pernas, não é? É mesmo, é mesmo. mesmo. E pronto, quer eu, quer o Vitor, por lesão, começámos a fazer mais bicicleta, que fazíamos muito espaçadamente, o que acho que nos permitiu ter aqui umas luzes É absurdo. da diferença que há, não é? Porque, por exemplo, na corrida, ok, eu não consegui, obviamente, correr a esses ritmos, mas sei o que é correr ao ritmo, por exemplo, 2,50. Enquanto que em ciclismo, Eu lembro de uma vez que é estar apanhar a fazer. o recorde pessoal aos 6 minutos do Wout van Aert, e acho que eram 500 e tal watts, quase 600, média dos 6 minutos. Pá, Eram assim coisas. é Ou mais, ridículo, acho que eram mais. Era muito próximo a gostar os 600 watts. É absurdo, chega a ser absurdo a potência desse pessoal. É o que é. Manuel, não sei se nos trazes aqui alguma recomendação. Eu não tinha nada preparado, não é? Ninguém não me trouxe nada de recomendação. Desculpa, Manuel, pronto. Falha da nossa parte, Olha Então- aí para a tua biblioteca. Pronto, pá, Se tens exatamente, alguma eu tenho recomendação. aqui muita coisa, olhando aqui para trás, alguma recomendação, mas é o quê? Livros, séries, filmes? Sim, O que tu qualquer quiseres, coisa o mesmo. que tu quiseres. Possa estar relacionado ou não com desporto, geralmente está, mas vou eu. tentar descobrir aqui o livro que me fez. Já está aqui. Este foi o livro. Malta, este foi o livro para quem nos está a ouvir neste momento, Manuel levantou-se mesmo para ir à estante buscar um livro. Exatamente. Este foi o livro que. E foi o meu irmão que me ofereceu quando eu tinha pai 14 ou 15 anos e comecei a fazer atletismo e apaixonei-me pela modalidade. E ele ofereceu-me este livro, e este é o livro que provavelmente mais me marcou a seguir esta área e Desbloqueou aí a qualquer paixão enorme que hoje em dia tenho por isto, que se chama Nascidos para Correr. Não sei se provavelmente se calhar conhecem.
Sim. Pá, e Eu é... não o li, mas tenho Acho que tenho na minha lista para, Eu acho que foi para um dia. um dos primeiros livros, talvez o primeiro livro que eu li sobre corrida, sim. Pronto, E não li muitos o na minha meu vida, também, o meu também. mas foi o meu primeiro. E lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, foi no verão, pá, um miúdo de 14 ou 15 anos, que nem sequer gostava muito de ler, não tinha o hábito da leitura. Peguei nesse livro, comecei a ler as primeiras páginas, pá, apaixonei-me e devorei isto em meia dúzia de dias e a partir daí, E até hoje. e até hoje, e até hoje. E pronto, e os livros estão aqui atrás. A minha namorada às vezes chateia-me um bocado, né? Porque chegou uma encomenda, mais um livro. Pronto, mais um livro, é mais um livro, mais um livro. Não resisto, não resisto. Só tenho tempo, às vezes, só tenho pena às vezes não ter mais tempo para ler, porque pronto. Então, Olha, faz um favor a ti próprio, não tenhas filhos. Eu Não, neste agora momento tenho tenho um aqui cão, uma pilha agora de tenho um livros cão. sem os poder. Pronto, sem ter Tem tempo 2 para os meses, ler. é quase como se fosse um filho. Está aqui É. desde domingo. É Ok, igual, ok. é igual, é igual. é igual. E pronto, olha, é a minha Bem, recomendação é Luís, este acho livro. que Sim, fica excelente, aqui. Depois excelente. nós E é uma deixamos excelente até o recomendação link. mesmo. Deixamos depois o link na descrição do episódio. Ahm, Pronto, pá, e fechar, Manuel, agradecer mais uma vez a disponibilidade que tiveste. Tu muito rapidamente disseste sim, depois foi aqui questão de Depois sincronizar tivemos aqui as agendas, agendas, exatamente. quer do nosso lado, quer do teu, Sim, malta, mas pá, esta conversa está agendada acho que pá, há 2 ou 3 meses. sim, Rapaz, desde julho a agosto, exatamente. sim. Sim, que nós falámos a Começámos a primeira vez, tentar foi. agendar. E eu acho que foi uma excelente conversa e como estavas a dizer, e eu concordo plenamente, estou agora aqui a olhar para o tempo com 1h30, nós facilmente ficávamos aqui outra hora e meia, não tenho dúvidas, por isso aquele convite que eu fiz para um segundo episódio é sincero, por isso temos de ter cá uma